Mistério, uma palavra enigmática que remete para contos de policiais, filmes de terror e também para a religião. No cristianismo muitas vezes usamos esta palavra, por exemplo, falamos dos mistérios da fé, o mistério da fé, quando o padre consagra na missa, dos mistérios do terço, etc. O que é que significa mistério? Em português corrente significa algo obscuro ou incompreensível. Por exemplo, num conto policial, a marquesa foi encontrada morta. Quem é que a matou? Terá sido o sobrinho, que era o herdeiro? Terá sido o mordomo? Depois, às tantas, lá mais para o fim, descobre-se. Não, foi o chofer. Pronto, e o mistério deixa de ser mistério, aquilo que era obscuro passa a ser claro. Pensamos que o significado da palavra mistério na fé é exatamente a mesma coisa. Quando dizemos que Deus é mistério, pensamos que estamos a dizer que Deus é obscuro e incompreensível. Mas a palavra mistério na fé quer dizer, tem um significado bastante diferente. Mistério não significa para nós algo que não pode ser conhecido, mas algo que pode sempre ser melhor conhecido. Mistério para nós é um poço sem fundo, é aquela realidade que nós estamos sempre a tirar coisas novas. Por isso nós dizemos que Deus é um mistério, porque nunca chega a um ponto de dizer pronto, Deus já percebi tudo, já não tem novidade, já não há mais nada para saber. Mas não é só Deus que é um mistério, a pessoa que vive comigo também é um mistério. E mal de mim, se eu acho que já percebi tudo, que já não há nada para conhecer, às vezes nem nós próprios percebemos tudo em nós, não é? Quanto mais as pessoas que vivem connosco. Estar diante do mistério, seja diante do mistério de Deus, seja diante do mistério das outras pessoas ou de nós próprios, seja diante do mistério da própria vida, estar diante do mistério exige muita paciência e exige muita humildade. Exige paciência porque nem tudo é imediato e se nós queremos tudo para ontem, se nós queremos tudo rápido, de repente ou desanimamos ou chegamos à conclusão de que a realidade é ridícula ou que é absurda, por exemplo. Há um autor da República Checa chamado Thomas Halik, escreveu um livro que foi best-seller nos Estados Unidos chamado Paciência com Deus. Ele diz que nós temos que ter muita paciência com Deus. Eu pensei que o título estava errado, que era a paciência de Deus para connosco, que também precisa ter muita. Mas o título é, de facto, paciência com Deus, ou seja, a verdadeira atitude da fé exige muita paciência. E há duas formas de impaciência para com Deus. Uma é o ateísmo, segundo este autor. Pronto, Deus não pode existir. Como é que se Deus existisse, como é que há guerras ou como é que há fome no mundo? Deus não pode existir. Pronto, arrumo a questão. Outra forma de impaciência, diz ele, semelhante a esta, são os triunfalismos religiosos. Está tudo escrito, está tudo escrito. Se tens dúvidas de fé é porque ainda não leste aquilo que a Igreja diz. Não há espaço para dúvidas. Ambas as formas, diz ele, são formas de impaciência para com Deus equivalentes. Mas precisamos não só de ter paciência para com Deus, para com as pessoas que vivem connosco, mas precisamos também ter humildade. Mistério exige de nós humildade. A humildade de aceitarmos que há coisas que nós não percebemos, ou que ainda não percebemos. A humildade para aceitarmos que não somos nós e a nossa cabeça, que não é a última Coca-Cola do deserto, que a nossa capacidade de compreensão não é o limite da verdade, que há mais verdade para além daquilo que já entendemos. Por isso, a vida é mistério, Deus é mistério e algumas pessoas dizem, não, a vida é absurda e Deus é absurdo. A realidade entre o mistério e o absurdo muitas vezes é uma decisão. Decido continuar a acreditar que as coisas vão fazendo sentido, com base no sentido que já vi que elas fazem, ou faço um curto-circuito deste processo de abertura e declaro a realidade como absurda. Então os dogmas não servem para nada. Falei dos triunfalismos religiosos, então o dogma não dá a resposta, o dogma de alguma maneira não faz substituir o mistério, não. Os dogmas dão orientações para a busca,
são como setas no caminho e são também como balizas. Por exemplo, o mistério da pessoa de Jesus Cristo, o dogma verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Procura quem é Jesus entre estas duas balizas, entre estas duas fronteiras. Se chegares à conclusão que estás a dizer qualquer coisa que é incompatível com ser Deus, já estás fora da busca, estás a buscar no sítio errado. Ou se estás a chegar a alguma conclusão incompatível com a humanidade de Jesus, estás a buscar no sítio errado. O dogma não resolve o mistério, não mata o mistério, mas nos ajuda, encaminha neste processo de busca que é típico da fé. Conclusão, as coisas essenciais da vida não são nada óbvias. É muito bonito ver nos Evangelhos, São Lucas várias vezes, dizer em relação a Nossa Senhora, de coisas que ela não entendia, Maria guardava todas estas coisas, ponderando-as no seu coração. Por exemplo, quando Jesus lhes fugiu aos 12 anos em Jerusalém e foram encontrá-lo passado uns dias e ele disse umas coisas enigmáticas, ou que eles não compreenderam, Maria guardava todas estas coisas, ponderando-as no seu coração. Temos que ter dentro de nós uma caixa, um espaço para guardar as coisas que ainda não percebemos, para as ir ponderando no nosso coração e ir tirando realidades boas ao longo da vida, boas conclusões. Fica a pergunta, quais são as realidades que neste momento eu tenho que guardar no meu coração para tentar ir compreendendo com o tempo. Mistério, uma palavra que vale a pena abraçar.